Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Bom dia para você em sintonia com a Pomerana FM, 10 horas 14 minutos. E vamos falar hoje sobre a Semana Nacional de Educação Financeira. Estou recebendo a gerente da agência do Sicoob de Santa Maria de Jetibá aqui nos nossos estúdios, a Levani Henker Zanoni. Bom dia, Levani. Bom dia, Marcinete. Obrigada por essa oportunidade. Bom dia aos ouvintes aí da Pomerana FM. Nós é que agradecemos aqui a participação. Explica pra gente, Levani, o que é a Semana Nacional de Educação Financeira? Então, a Semana Nacional de Educação Financeira é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, né, que acontece anualmente, já desde 2014, e tem como finalidade principal promover ações de cidadania e educação financeira no país, né. Essa Semana ENEF, ela conta com a participação de diversas instituições do país e até mesmo de pessoas físicas, né, que promovem aí ações e iniciativas de educação financeira. Basicamente, o Fórum, né, Brasileiro de Educação Financeira, é importante ressaltar que ele é composto pelo Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que são as entidades principais, vamos dizer, né, que compõem aí o Sistema Financeiro Nacional. Aí a gente ainda tem a Secretaria de Tesouro Nacional, especial, né, da Fazenda do Ministério da Economia, a Secretaria de Previdência, o Ministério da Economia, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, a Secretaria Nacional do Consumidor, às vezes são entidades que a gente nem conhece assim, né, tanto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e também o Ministério da Educação. Então, a gente vê que assim, são várias entidades aí que estão na cúpula, né, do sistema financeiro que participam desse Fórum Brasileiro de Educação Financeira e promovem anualmente essa Semana Nacional de Educação Financeira. Então, a gente está na 8ª edição esse ano. Que vai? De hoje até domingo. E o tema esse ano é Planejamento, Poupança e Crédito Consciente e a sua saúde financeira. Então, a abertura acontece hoje. E é interessante, assim, que junto com esse horário aqui que a gente está nessa entrevista, acontece o lançamento oficial. Então, se alguém tiver interesse de participar, assistir, né, é só acessar o canal do Banco Central no YouTube, que vai poder ver lá o lançamento oficial a nível nacional, né? Isso aí. E qual é o objetivo da Semana Nacional de Educação Financeira? Bom, é basicamente conscientizar as pessoas, né, sobre a importância do planejamento financeiro, né, para que desenvolvam uma relação mais equilibrada com o dinheiro e melhorem as suas decisões, né, sobre finanças e consumo, para promover o bem-estar, né, a gente sabe. Que não seja um problema. Quando o cidadão ele entende os fatores que influenciam as suas escolhas financeiras, eles conseguem equilibrar melhor, né, os seus desejos imediatos com suas necessidades de longo prazo. E aí um dos efeitos disso é o aumento do hábito de poupar, que é um importante pilar da educação financeira, né? Hoje poucas pessoas têm esse hábito de poupar, né? E assim todos saem ganhando. Então, quando a gente tem um cidadão financeiramente educado, ele também contribui para o bem-estar coletivo, né? Então toda a sociedade se beneficia com isso, com essa consciência. Seja porque, né, essa pessoa vai ter melhores condições para lidar com emergências e momentos difíceis da vida. Então, são várias razões. Então, tudo isso chega nesse contexto aí para a gente focar a educação financeira nessa semana. Você falou de poupar, dá para poupar recebendo qualquer salário, principalmente aqui no município onde as pessoas vivem de salário mínimo e pagam aluguel? Com certeza. O foco, ele tem que estar enquanto você ganha, né? Eu tive uma professora aí de pós-graduação, ela sempre falava muito isso, assim, os recursos são finitos, então o nosso foco tem que sempre ser o quanto eu ganho. E aí você receber o que você ganha, seja meio salário, um salário, você vê que a dificuldade ela não está porque alguém ganha pouco, e sim porque não consegue administrar bem os seus recursos. Então, recebi meu salário, a primeira parte, eu tenho que descontar o que eu vou poupar, guardar para uma reserva de emergência, e depois eu gasto o restante. E aí, a maioria das vezes, né, muitas pessoas fazem o inverso, né? Gasta primeiro, depois vão ver se vai dar para pagar a conta, né? Muitos brasileiros falam que estão em emergência todos os dias, né? Isso aí. Com essa inflação toda. E como foram as edições anteriores
desse movimento? Então, a cada ano a participação cresce, né? Ano passado mesmo, né, em pandemia, nós tivemos a 7ª edição da Semana ENEF e o tema foi resiliência financeira, como atravessar a crise, justamente, né, isso. E ano passado, então, foram realizadas 3.278 iniciativas em todo o Brasil, né, sobre vários formatos. Então, como a gente estava em pandemia, não teve quase eventos presenciais, então foram muitas palestras, cursos, oficinas, campanhas virtuais, né? Mas foi um público expressivo que foi alcançado, né, em torno de 1.100.000 pessoas por meio de ações, então, né, individuais e presenciais, e mais de 105 milhões por alcance das mídias mesmo, né? Então, propaganda em rádio, TV, SMS, então tudo que pôde ser feito por vias virtuais a gente conseguiu atingir um bom, né, público mesmo assim. E como é a participação do Sicoob nesta Semana de Educação Nacional Financeira? Então, o Sicoob, como cooperativa de crédito, né, também participa desse contexto todo. E aí, cada cooperativa que integra o sistema define com suas equipes as ações que vão ser executadas. Então, em 2020, o Sicoob Centro Serrano, que é a nossa cooperativa, né, aqui em Santa Maria, promoveu na sua área de atuação 93 palestras em 9 municípios, né? E foram mais de 20 mil pessoas beneficiadas. E a gente teve, então, a participação de 25 voluntários. Porque quem coordena essas ações dentro das cooperativas somos nós, funcionários, que somos denominados voluntários transformadores. Sim. Então, a gente faz essas ações dentro desse contexto, né? E esse ano, qual a previsão de trabalhos aqui para o nosso município? Você falou em off sobre os trabalhos em escolas. Isso. Então, o tema, né, como eu falei lá no início, sugerido da Semana ENEF de 2021 é planejar, poupar e usar o crédito consciente. Então, aqui em Santa Maria, a gente vai atuar em escolas, então são 6 escolas que vão receber... Rede municipal? Rede municipal e estadual, que vão receber visita de voluntários transformadores para ações, né, com os alunos, seja palestra, leitura de livros infantis sobre o tema de educação financeira. Então, e a gente também está divulgando bastante as clínicas financeiras, né? Então, qualquer pessoa que tiver interesse, a clínica financeira para quem serve? Vamos dizer que alguém está assistindo a entrevista aqui e se identifica, fala, meu Deus, eu preciso de uma salvação, estou no aperto, nossa, eu estou aqui endividado, tenho um monte de dívida para pagar, né? Estou devendo a padaria, o supermercado, a farmácia, como fazer? Então, o Sicoob, ele tem um projeto chamado Clínica Financeira, não é um projeto só da nossa cooperativa. Um hospital financeiro, né? Exatamente, porque a saúde financeira é isso, a gente cuida do nosso corpo, né? Muitas vezes cuida da nossa mente, mas você concorda que quando alguém tem um problema financeiro ele interfere? Principalmente hoje em dia, esses estados de depressão e ansiedade são pela crise financeira. É um gatilho, né? Então a gente tem que tratar isso com a devida importância, dar a devida importância para o tema e buscar apoio, porque dentro da linha das finanças comportamentais isso fica muito claro, assim, que, né, que lidar com dinheiro não é uma ciência exata, né? Depende muito do seu hábito de consumo, do seu histórico familiar, como foi, né, como você cresceu abordando esse tema. Então, por isso que as ações, elas são muito voltadas para crianças e jovens, para o quanto antes eles tiverem acesso ao tema, né, conseguirem refletir melhor sobre isso, a gente entende que a gente vai ter cidadãos adultos mais conscientes. Mas se já é um adulto no fundo do poço, tem a clínica financeira, qualquer pessoa, até vou deixar aqui com você, né, o material. É gratuito esse gratuito, né? E uma coisa que é importante reforçar na Semana ENEF é um projeto totalmente gratuito, né? Então a gente não está aqui fazendo propaganda de marca nenhuma, né? Então é realmente assim com um propósito, um objetivo social para ajudar a desenvolver a sociedade, né, os cidadãos dentro desse tema que é tão importante. Ainda mais no país que a gente vive hoje, com o aumento de gasolina, aumento de gás,
Aluguéis subindo, a cesta básica subindo, precisa mesmo de ter um treinamento, vamos dizer assim, né? Precisa. Para saber sobreviver, né? E interessante que você está falando disso. A gente, dentro de um dos temas que a gente vai abordar essa semana, né, a gente vai ter tipo umas pílulas de sabedoria, assim, né, que a gente vai gravar e divulgar aqui na Rádio Pomerana também. Um dos temas é a reserva de emergência. E poucas pessoas, né, param às vezes para pensar nisso. A gente recebe, né, ali no Cicobi muitas pessoas que querem fazer investimentos financeiros e às vezes vem, mas eu aplico em bolsa, eu compro criptomoeda e tal. Mas antes disso, de chegar nesse nível de investimento, a gente tem que pensar se eu tenho uma reserva de emergência. O que seria a reserva de emergência, né? É um valor que se sugere que seja de 3 a 12 vezes o valor das suas despesas mensais, para você ter numa reserva de liquidez imediata, que a gente chama, né? Pode ser uma caderneta de poupança ou uma outra aplicação que, por exemplo, se você perder o emprego e ficar sem renda nenhuma nos próximos meses, né? Eu preciso de ter uma reserva financeira que me ajude a me sustentar até eu conseguir uma relocação profissional. Então, a reserva de emergência, ela tem que existir. Qualquer pessoa. Não os 30% de salário, mas você diz que tem que ser de 3 a 12 vezes mais o valor do que você gasta por mês. Para poder sobreviver nos 3 meses que você vai ficar desempregado, os 5 meses, né? Então, vamos Como dizer foi assim, o caso dessa pandemia que teve, né? Muita gente ficou desempregada e sem nenhum auxílio, né? Às vezes não tinha uma reserva de emergência. Então, se a gente pegar um exemplo prático, se você, independente de quanto você ganha, mas se você gasta aí R$1.000 por mês, você teria hoje que ter de 3.000 a 12.000 reais numa caderneta de poupança ou num outro investimento que você consiga transformar em dinheiro, assim, de um dia para o outro. Aí eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje estão fazendo as contas, né? Com certeza, todo mundo faz, né? Quem tem esse dinheirinho aí reservado? E aí, assim, no Brasil, foi feito um estudo aí pelo Banco Mundial em 2019, mais de 70 milhões de brasileiros, assim, não teriam condições hoje de juntar R$2.500 para uma reserva financeira. Então, para você ver, assim, como que é difícil, como que é a situação. Então, lógico, a gente não pode desmerecer a importância do fator econômico, né, que a gente vive, assim, né, tem muitas pessoas ainda que vivem com uma renda baixa, mas isso não é o fator principal, né, o hábito de consumo, ele talvez seja mais importante do que isso, assim, né, que as pessoas ainda têm dificuldade de fazer esse orçamento, assim, né, de recebi, guardei uma parte e vou viver com o que sobra, né, por mais difícil que seja, mas o problema acaba se tornando maior depois se você não tiver uma boa relação aí com administrando esse orçamento. Isso. E quais os hábitos de valor que uma pessoa pode desenvolver para ter uma vida financeira saudável? Então, tudo começa, acho que, com um bom orçamento, né? Você recebeu o salário mensalmente, assim, quando a pessoa não é sozinha, vamos dizer, quando ela vive com uma família, a família também tem que estar ciente da situação financeira, né? A família, os pais, eles têm que conversar com os filhos, porque todo mundo gasta ali naquela família, né? Então, todo mundo tem que estar consciente de qual é a situação. Então, fazer o orçamento, colocar na ponta do lápis, escrever as contas, né? Muita gente acha assim, não, eu tenho tudo na cabeça aqui, eu sei tudo de cor, mas não é bem assim. Quando você começa a colocar na ponta do lápis quanto eu recebo, né? E vai descontando o quanto que eu gasto, às vezes a gente se assusta, né? Porque tem uns cupins no orçamento que às vezes a gente tem que tratar. E aí vamos dar entrada por cartão de crédito, né? Você tem um limite enorme no cartão de crédito, aproveita disso, você não recebe isso e gasta. Que é o terceiro ponto, né? Que vai ser abordado na Semana ENEF esse ano, né? Que é planejar, poupar e usar o crédito consciente. A seu favor, né? A seu favor. Então, um dos temas é, o crédito, ele é bom ou é ruim? Depende. Ele veio para ser bom, né? Porque o crédito, qual é o objetivo do crédito? Você realizar um sonho,
ele tem que caber dentro do seu orçamento, né? Antes de comprar parcelado, vai dar para pagar essa parcela? Isso aí, entendeu? Agora, quando existe um descontrole financeiro, então aquilo vira uma bola de neve e depois tudo se torna mais difícil, né, para resolver. Mas acho que assim, além do orçamento, então, né, conversar sobre isso, desenvolver esses hábitos, mudar os hábitos de consumo. Tem gente que às vezes fala assim, que acha engraçado, né? Eu vou ver depois se eu consigo pagar, né? Devo, não nego. Devo, não nego, pago quando puder. Mas aí a gente também tem que pensar assim, olha, se alguém me deu crédito, será que ele também não está precisando do meu dinheiro que eu fiquei de pagar, né? Isso. Então, assim, é uma corrente e a gente tem que ter essa consciência do nosso papel dentro da sociedade. Então, indivíduos saudáveis financeiramente contribuem muito para a formação de uma sociedade mais justa, né, mais feliz, eu diria. Então, a gente, como instituição financeira, o que a gente pode fazer? Dar consultoria, né? Podem nos procurar, assim, gratuitamente, né? Eu acho que sugiro, né, se inscrevam nessas clínicas financeiras, é só você entrar lá, o site, né, clinicasfinanceiras.cicobi.com.br, faz o seu login, entra lá na plataforma e você pode escolher o seu consultor, né, são consultores formados do Brasil inteiro, então você pode escolher qualquer pessoa, a gente tem representantes aqui em Santa Maria. Esses dados não ficarão depois, não serão publicados, né? Só entre você e o consultor. Isso, né? porque aí você vai, é tipo ir no médico, você vai agendar o seu horário, o melhor horário para você, e aí esse consultor vai estar lá disponível para você. Então ele pode ser seu psicólogo lá, né? Olha, minha situação é essa. E aí esse consultor vai, junto com você, desenvolver um plano de recuperação. Então, os exemplos que a gente tem até hoje, né, pessoas que fizeram a clínica financeira são muito agradecidas, assim, que ajudou. Tiveram um retorno positivo. Isso, né? aí. E já nessa semana financeira, vai se falar também sobre quando pegar empréstimo, vale a pena com o banco? Um dos temas, né, que a gente colocou é justamente esse, assim, né, quando que o crédito ele é bom ou é ruim. Então, depende muito da situação, tá, Marcinete? Assim, falando de produtos bancários, né, a gente tem desde um cheque especial, um CDC, um crédito rotativo, um cartão de crédito. Então, existe uma melhor linha de crédito para cada situação. O que o associado, às vezes, né, o usuário, ele tem que fazer o cálculo, ou não só, assim, o crédito parcelado em banco. Né? A gente vê muitas vezes alguém comprando no crediário, e quando a gente faz a conta, assim, do valor presente, a taxa de juros é muito acima do que se pratica como taxa básica de juros na economia, né, do país, que a gente sempre tem que ter como referência a taxa Selic, né, que o governo divulga. Então, antes de fechar um negócio, passei na frente da loja, tem lá aquele celular que é o meu objeto de desejo, a vista custa lá R$2.000. Aí a pessoa, né, a loja, eu estou parcelando aqui em 10 de 300. Aí a pessoa, mas né? 300 cabe no meu orçamento, eu consigo pagar. Só que ele está pagando 1.000 a mais. Exatamente, entendeu? Então, não existe uma receita de bolo, de falar assim, olha, quando o crédito é bom ou é ruim. A gente tem que avaliar assim, olha, ele é necessário nesse momento? Se eu conseguir me segurar, poupar durante 3 meses, eu vou ter condições de repente, dar uma entrada maior, financiar um valor menor, né? Então, tudo isso é importante. Vamos pegar como exemplo um financiamento de veículo, que muitas vezes a gente vê, assim, as pessoas têm um afã, ainda é muito cultural aqui no Brasil, eu preciso ter o carro, até por necessidade, né? Eu preciso trabalhar, eu tenho meus filhos pequenos, minha família, enfim. Mas aí, às vezes, eu não tenho recurso nenhum para dar de entrada, então financio o carro todo. E aí, junto com o carro, vem despesas, ele é uma família do carro. E aí, às vezes, aquela família não está preparada para suportar esses gastos adicionais. Então não tenho dinheiro para fazer um seguro. Seguro, apesar de muitas pessoas acharem que é uma despesa desnecessária, o seguro faz parte do planejamento financeiro. Porque se você provoca um acidente com o seu carro, né, e Deus me livre, né, mas provocar a morte de alguém,
né, você ser condenado, então, né, provocar um dano material, né, bater no outro carro, tudo isso a gente tem que pensar. Então, eu quero muito adquirir um carro, mas eu estou preparado para lidar com tudo isso? Com as despesas, né, que vem junto? IPVA. Às vezes tem pessoas que... Olha o preço do combustível como está. Né? Será que eu vou conseguir segurar a peteca toda? Então, eu acho que assim, quais as dicas valiosas que a gente pode dar? Pensa 2, 3 vezes antes de fazer algum compromisso, né? Principalmente aí compromisso de muitos meses, né? Muitos anos, né? Porque a gente tem que pensar, né? Pensar de uma forma bem ampla. Né? Levani, mais algum recado para os nossos ouvintes? Olha, mais uma vez só reforçar, né, que a gente está disponível. Quem tiver interesse no tema, né, quiser acessar lá a página da programação no site, né, da semananf.gov.br, tem várias palestras, eventos diariamente, então se alguém, né, se interessar, quiser participar, entra lá, totalmente gratuito. A gente também tem um curso online chamado Se Liga Finanças, também pode procurar ali na internet, ele também é disponível. São mais ou menos 8 horas de curso e ele emite certificado. Então, por exemplo, estudantes de ensino médio, ensino superior também, né, podem fazer o curso lá, que dá em torno de 8 horas. E depois emitir o certificado e às vezes, né, até ajudar lá na composição, né, da nota para a escola. E, novamente, aí, quem tiver interesse, né, se inscrever lá nas clínicas financeiras. A gente vai ter o maior prazer. Essa clínica financeira, a pessoa só vai poder acionar ela uma vez na semana ou pode mais vezes com o mesmo consultor? Não, ele é tipo uma consulta médica mesmo. Você vai entrar lá, agendar o seu horário, escolher o seu consultor e, a partir dali, é uma interação contínua com o seu consultor. Talvez, né, no primeiro contato ele vai te falar assim, olha, é igual acontece com o médico, agora o receituário está aqui, você vai fazer esses exames. Então, da mesma forma, o consultor financeiro vai te falar, olha, agora você coloca no papel todas as suas despesas e amanhã, em tal horário, a gente volta a se falar, entendeu? Então, você com o consultor que você escolheu, vão interagir quantas vezes for necessário, né? Vai ser realmente um tratamento de choque para tentar, né, te ajudar a resolver o problema. Sim, é muito bacana. Sugiro, quem tiver interesse, gente, não tenham vergonha. Né, como a Marcinete disse, escolher o consultor daqui, pode escolher o Brasil todo. Isso aí, entendeu? Vai ser uma conversa entre vocês dois. Então, ninguém vai ficar sabendo e acho que o objetivo é muito nobre. Para ajudar, né? Isso aí. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pela iniciativa e um bom dia. Para vocês também.